Olá pessoal, bom, hoje vamos falar sobre velocidade das reações químicas. Este é um tema que tem dado dor de cabeça, sim, aos estudantes da 12ª classe, concretamente na disciplina de Química. Bom, de antemão, nós precisamos saber de que existem 3 maneiras de determinar a velocidade das reações químicas, usando a lei da velocidade, usando a equação da lei da velocidade, usando etapas e usando experiências. São 3 etapas. Então, cada uma delas resolve-se da sua maneira. Mas hoje só vou falar do primeiro tipo, que é usando a equação da lei da velocidade. Bom, então, deixa eu colocar aqui lei da velocidade. Lei da velocidade. Bom, dada uma reação A no estado gasoso mais o B no estado aquoso, isso vai formar o produto AB no estado aquoso. Bom, nós vamos saber aqui. Primeiro, vamos saber qual é a equação da lei da velocidade. Bom, equação da lei da velocidade é a seguinte: diz que velocidade será igual a constante vezes constante do que? Constante da velocidade vezes a concentração do composto A elevado a x. X é o seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração de B elevado a Y. Y é o coeficiente estequiométrico de B. Só isto. Paramos por aqui. Fazer o quê? Esta aqui que é a nossa lei da velocidade. Esta. Então, não entramos por aí. Existem certos poréns que muitos estudantes acabam se esquecendo, que é muito importante. A lei da velocidade, ela não é só determinada assim espontaneamente, né? Tem certas regras que devem ser observadas. Bom, vamos colocar aqui o que é algumas das regras. Primeira regra. O que a primeira regra nos diz? Ela nos diz que quando estamos a calcular a velocidade, somente vamos usar o que? Os compostos no estado gasoso e aquoso. Então, deixa eu colocar aqui o que? Não são usados as substâncias, é melhor assim, as substâncias nos estados ou as substâncias que se encontram nos estados sólido, e líquido. Bom, então, esta que é a primeira regra que eu joguei. Quando estamos a calcular, né, a velocidade de uma reação química, nós não podemos usar sim as substâncias que estão no estado que é sólido e líquido. Isso porque a explicação é a seguinte: tu não tens como determinar a velocidade de uma reação cujos os seus reagentes estão no estado sólido, pois não tem como, tá a perceber? Não tem como. É diferente de uma questão no estado aquoso e gasoso.
Está a perceber? Agora, estado líquido, alguns manuais, tais como o Física, Química, os Berco, dizem que o líquido pode ser usado para calcular a equação da velocidade química, sim, mas os manuais que estão a ser em uso pelo Ministério da Educação, os manuais que nós usamos nas escolas, não dizem isso. Dizem que somente usamos as substâncias que estão em estado que é gasoso e aquoso. Tu vais encontrar sim manuais que dizem que os estão em estado líquido são usados, mas isso aí não é correto. Pois onde tu fazes isso na sala de exame, o teu exame é registrado na hora. Isso está incorreto. Está a perceber? Então, a segunda regra é a seguinte: a velocidade química, vou colocar aqui o que? A V. A velocidade não depende dos produtos. Pronto. Isso quer dizer que vocês devem ter percebido que enquanto nós escrevemos aqui a equação da velocidade, não colocamos o AB. Mas por que não colocamos o AB? Não colocamos o AB porque a velocidade de uma reação não depende dos produtos. Tu estás a calcular a velocidade de uma reação com a qual os produtos serão formados. Então, tu não podes usar os produtos para calcular a velocidade dos produtos, nesse caso da formação dos produtos. Está a perceber? Isso não faz sentido. Está a entender? Então, estas aqui é que são as duas regras chaves e de ouro. Está a perceber? Vocês não podem esquecer essas regras aqui. Está a perceber? Então, de seguida, vamos ter aqui alguns exemplos práticos. Exemplo 1. Vamos lá. Dada a seguinte reação, temos que colocar aqui uma reação qualquer. Deixa eu pensar. Devemos ter aqui que o dióxido de carbono mais o oxigênio sim, o dióxido de carbono a reagir com o óxido de cálcio para formar o carbonato de cálcio. Bom, considerando que este aqui encontra-se no estado sólido, estamos a supor, este aqui no estado líquido. Qual será a sua velocidade? Sua velocidade será igual a constante vezes. Primeiro passo é observar os estados. Este está no estado líquido, este está no estado sólido. Logo, a primeira regra diz que não são usadas as substâncias no estado sólido e líquido. Isso quer dizer que a velocidade desta reação será igual à sua constante da velocidade. Só e só. Ela não depende dos reagentes. Para este caso, pois está no estado líquido e sólido. Dá a perceber? Este aqui estará no estado sólido, o produto. Dá a perceber? Então, continuando, podemos ter aqui, deixa eu só ajustar aqui a qualidade da câmera. Sim, então continuando, vamos ter aqui uma outra reação do tipo. Vamos usar letras, acho que é melhor assim. Ok, vamos lá. Temos aqui A, 2A mais 3B. Ambos estão no estado aquoso. Está a formar um certo elemento C no estado gasoso. Qual será a sua velocidade?
a sua velocidade será igual à constante vezes, ok, a concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 3, só. Perceberam? Sim. Então, só mais um, para depois disso eu dar mais uma outra dica. Mais um. Vamos ter aqui um certo elemento. Como é que é? 3D no estado líquido a reagir com um certo elemento 8F no estado gasoso para formar um certo elemento 4B no estado aquoso. Então, a sua velocidade será igual a constante vezes concentração de D, não, pois está no estado líquido, e a nossa primeira regra diz o que não são usadas as substâncias no estado sólido líquido. Logo, a nossa velocidade será igual a constante vezes a concentração de certa substância F elevado a 8. Estão a perceber quão simples e quão fácil é isto? Sabe, a química é isso, a química é muito fácil dela. Muito fácil e simples. Não tem muita dor de cabeça na química. É simplesmente questão de interpretar os exercícios e ler um pouco. Dá a perceber? A química é isto. Dá a perceber? Então, já vimos como determinar a velocidade usando o primeiro passo, que é tratamento de uma equação química. Sim, tratamento de uma equação química. Então, suponhamos que como é que é? Não nos deem. Não, tá bom. Suponhamos que não nos deem diretamente a concentração do composto A, mas nos deem o seu número de mol e o seu volume. Então, nós devemos saber que, ou sabemos que, a concentração de um certo elemento é igual ao número de moles sobre o seu volume. Vamos saber. Concentração é igual ao número de moles sobre o seu volume. Então, e se forem me dar a massa de certo elemento e a massa molar, se me dão a massa e a massa molar, eu devo saber que o número de moles é igual a massa sobre a massa molar. Dá para perceber? Logo, só substituir aqui, devemos ter o que? Concentração será igual a massa sobre a massa molar vezes o volume. Dá para perceber? Por exemplo, vemos que isto aqui é o número de moles. Entendeu? Então, meus amigos, esta aqui era a dica que eu queria vos deixar sobre a lei da velocidade. Por enquanto, sim. Provavelmente, próxima semana já teremos um vídeo a falar sobre os outros dois tipos de determinação das equações da lei da velocidade, usando etapas e usando experiências. E as experiências nunca faltam nos exames, eles sempre tiram. Mas meu conselho é que desde já vocês comecem a resolver exames. Não esperem até o final do ano para estudarem tudo, para poder resolver todo o exame. Não. Vão resolver exames que são daquilo que vocês já estudaram. Está a perceber? É uma certa boa preparação. Vocês esperam que o exame não vai custar. O exame não custa, é muito fácil. Muito fácil. Mas, portanto, desde já tem de começar a resolver exames. Não pode esperar até mais para setembro. Não. Começar a resolver exames agora. Está a perceber? E também, quando chegar a época dos exames, né? Nós já faremos vídeos a falar sobre o quê? Resolução dos exames e preparação para os exames. Está a perceber? Então, caros amigos, era só isso que eu queria vos deixar e fazer perceber. Não se esqueçam, não usamos as substâncias que estão no estado sólido e líquido. E a velocidade não depende dos produtos. Está a perceber? Então, aquele beijo e aquele abraço. Vejo-vos até a próxima.